Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, tá? Já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Bom, eu peço desculpa aqui para vocês se a minha gravação estiver dando muito eco, é porque o local onde eu tô gravando esse vídeo, ele é um local muito espaçoso e tem poucos móveis aqui em volta, então consequentemente isso acaba dando muito espaço vago e dá muito eco, né, quando a gente fala aqui. Mas eu prometo aí que provavelmente dentro de alguns dias essa situação já vai mudar, porque como vocês sabem, eu ainda estou aqui em Portugal, eu ainda não voltei para o local onde eu estava e tem sido uma experiência muito boa, tenho saído bastante aqui, tenho conhecido alguns locais, tive algumas experiências aí muito boas. Ontem, por exemplo, eu fui assistir o jogo do Benfica, nunca tinha ido num estádio na Europa aqui na minha vida, e assim, é uma experiência muito diferente, né? O modo como as pessoas aqui veem as coisas, cara, tipo, eu não escutei um xingamento a jogador. Assim, é um negócio engraçado, interessantíssimo. Não sei se é porque, como eu tava no camarote, falei, porra, lá, você tava no camarote. Pois é, cara, coisas da vida. Eu conheço alguém que conhece outro alguém que é sócio de um alguém que forneceu aí esse privilégio, não tive que pagar nada, bicho. Fui assistir o jogo de graça, teve comida, teve coisa boa pra caramba, enfim, foi uma experiência muito boa. O Benfica ganhou de 2-0. Esse meu tio com quem eu fui, ele é torcedor fanático pelo Benfica. Eu acabei torcendo também. Acho que eu vou virar aí torcedor do Benfica também, enfim, né? Eu sei que tem uma galera aqui no canal que não gosta de futebol, mas eu já gosto de acompanhar o futebol porque eu acho que é interessante você ver a partir do esporte como é que se dão as questões aí socioculturais e geopolíticas, né? Eu acho muito interessante. E tem sido uma experiência muito boa, tá? Talvez eu até faça alguns outros vídeos aí, porque com a experiência que eu tenho tido aqui, isso vai dar material para muito vídeo, mas para muito vídeo mesmo, porque eu tenho percebido muita coisa diferente e dá para, enfim, tirar muito material futuramente disso. Como vocês sabem, eu tenho tido pouco tempo para gravar, porque eu tô aqui com a minha família, então assim, eu estou hospedado em um local aqui e geralmente o pessoal, poucas vezes eu tenho a oportunidade de estar sozinho aqui e tranquilo em algum local para gravar, e quando eu tô, eu pego o gravador aqui, faço os vídeos e tiro aí as minhas reflexões, né? E como eu falei, tem sido muito boa essa experiência, não só pela questão antropológica, mas também pela observação através desse convívio com a minha família, como é que é o comportamento típico dos normes e essa diferença fundamental entre nós que somos esquizoides, os normes e os psicopatas, né? Que foi uma explicação muito boa trazida pelo Coruja, uma elucidação muito bacana que trouxe aí uma maior claridade na hora de você saber perceber esses diferentes padrões. Eu já tinha detectado alguma coisa sobre isso também, já tinha inclusive postado algo aqui na comunidade sobre essa diferença comportamental que eu já havia percebido, não só dos ouvintes aqui do canal, como também dos ouvintes médios aí desses conteúdos mais underground aqui da machosfera, que alguns deles eu já havia percebido que eles eram completamente neurodivergentes, mas o Coruja ele foi ainda mais além e ele conseguiu diagnosticar clinicamente essa questão dos esquizoides, que muita gente às vezes até confunde com esquizofrenia, que não tem nada a ver, tá? Esquizoide é uma coisa, esquizofrenia é outra. Geralmente os esquizoides, eles são pessoas que têm um padrão comportamental de maior frieza e distância emocional e social para com as pessoas, e geralmente os esquizofrênicos são pessoas que já têm uma certa perturbação mental, onde eles sofrem de alucinações, confusões aí com o universo paralelo com a realidade, e eles surtam, enfim. São pessoas que têm aí já um tipo de comportamento mais danoso até para elas mesmas e também para outras pessoas. O esquizoide já não. A maioria, a grossa maioria dos esquizoides não tem qualquer tipo de transtorno mental, salvo alguns que a gente pode citar aí como sendo neurodivergentes, que são pessoas que podem ter algum nível de autismo, algumas pessoas que têm algum nível de TDAH, mas não é todo mundo. Geralmente o esquizoide ele é muito mais uma pessoa que tem uma certa inclinação a ser alguém solitário. E isso daí é algo perfeitamente detectável quando você percebe o padrão dessas pessoas, porque geralmente o que caracteriza uma pessoa com essa questão de comportamento esquizoide, na verdade essa questão do isolamento social é muito mais uma defesa. Por quê? Porque o esquizoide, se você for estudar a fundo, ele vai possuir aí uma maior, tá,
praticidade na questão de enxergar a vida. Então, o esquizoide, geralmente, ele possui alguns bloqueios ali na questão do cérebro responsável pela captação de emoções, tá? Então, o esquizoide, geralmente, ele não vai ser uma pessoa propensa a apaixonamentos, porque ele vai ser excessivamente irracional. Então, ele tem alguns bloqueios na questão das paixões, na questão das emoções, e vai ser uma pessoa excessivamente racional. Então, pelo fato do esquizoide perceber a vida com essa maior racionalidade, o mundo que é feito de normes, onde os normes eles já têm uma maior inclinação às paixões, a emoções mais fortes, geralmente costuma ser uma espécie de suplício emocional para um esquizoide, que ele consegue enxergar com muito mais clareza certas questões mais práticas e pragmáticas da vida. Então, por exemplo, o Coruja ele citou muito bem essa questão da exaustão emocional causada pelo convívio com os normes. Para quem é um esquizoide que tem essa praticidade, essa questão, essa facilidade de enxergar as coisas práticas e lógicas da vida, ele consegue perceber facilmente o quanto o mundo dos normes é um mundo bobo, é um mundo bastante insuportável, ridículo e hipócrita, né? Por quê? Porque ele sabe, o Norme copa pra caramba para começo de conversa, assim. Vamos lá, como esse vídeo é um vídeo que está sendo feito de maneira espontânea, provavelmente eu vou ter uma certa dificuldade de alinhar as ideias. Mas eu vou tentar fazer o possível aqui para seguir uma espécie de roteiro mental. Então, primeiro eu vou falar a respeito dos esquizoides, depois eu vou falar dos normes. Então, para começo de conversa, o esquizoide, como eu havia dito, ele tem uma questão de um bloqueio na parte cerebral responsável pela recepção aí de algumas emoções. Então, geralmente o esquizoide ele vai ter aí uma baixa inteligência social também, tá? E ele vai ter uma menor propensão a paixões. E ele vai ter uma forte proeminência na parte racional. Então, ele vai perceber com muito mais claridade alguns padrões comportamentais, ele vai ter algumas sacadas assim geniais que os normes eles simplesmente não conseguem ter. Então, por exemplo, até mesmo essa definição cultural, estrutural da sociedade, trazida pelo Coruja, onde ele não só foi além nessa questão de diagnosticar clinicamente a questão dos esquizoides, como também ele definiu como é que é a própria sociedade, em que uma parte dela é feita por psicopatas e pessoas ali com características da tríade negra da personalidade, uma parte muito maior é feita por normes, e uma outra parte minoritária é feita por pessoas que têm essa questão comportamental esquizoide. Então ele trouxe aí essa elucidação. E cara, quando você analisa as coisas a partir desse parâmetro, tudo faz sentido. Então assim, eu passei a me aceitar, porque eu desde pequeno eu sempre tive essa parada de preferir o isolamento. Tanto é que eu até falo em um vídeo chamado O Vazio Social do Homem Comum, onde eu praticamente descrevo as minhas angústias ao longo da vida por ser alguém que era diferente, eu só não havia ainda detectado com esse nome, né? Com essa questão de ser um esquizoide. Mas em uma parte desse vídeo eu inclusive falo que quando eu era moleque eu brincava e tal, mas eu senti uma necessidade absurda de me manter isolado às vezes para eu tentar entender o que eu estava fazendo ali. E isso é uma angústia bem típica de alguém que é um esquizoide vivendo em um mundo de normes, porque eu não sentia a necessidade de compartilhar daquelas mesmas conversas, daqueles mesmos anseios, mas eu entendia que me socializar fazia bem por algum motivo. Eu preciso, né? O ser humano ele tem essa necessidade de, em alguns momentos, ele estar ali em sociedade, então isso faz bem, inclusive. Você participar de algumas brincadeiras, de algumas dinâmicas grupais e etc. Mas chegava um determinado momento, eu simplesmente queria sumir dali. E é causado muito por isso. Por quê? Porque o norme ele causa exaustão emocional em quem é esquizoide. Por quê? Porque as coisas que os normes fazem, em sua maioria, são coisas bobas para quem é esquizoide. Porque o esquizoide ele consegue ver com muito mais racionalidade o quanto a vida dos normes é uma vida patética.
os anseios que eles têm são anseios patéticos, então eles vivem, os normes eles têm uma necessidade absoluta de mostrar que eles são muito mais felizes do que eles realmente são, eles vivem assim num hard coping absoluto, e quem é esquizoide consegue ver o quão ridículo é isso, entendeu? Os anseios dele, os projetos de vida, sabe? Os propósitos que eles têm são todos excessivamente ridículos, por quê? Porque quem é esquizoide sabe o que está por trás disso. Então, por exemplo, um norme, quando ele desce para o nosso conteúdo aqui, ele vai ter um absoluto choque. Por quê? Porque quem é esquizoide, por exemplo, vai ver essa questão de ser pai ou mãe como uma questão que é majoritariamente fruto de egoísmo. Então, por exemplo, quem fala muito isso é o Davi, né? O Davi, ele é um exemplo de uma pessoa que a gente pode ter como um expoente da questão de comportamento esquizoide, porque ele tem observações muito perspicazes e aprofundadas a respeito da vida que geralmente as pessoas normes não têm, embora ele tenha sido sim um cara que se casou, que teve a vida. Ele sempre se sentiu infeliz fazendo essas coisas, ele nunca entendeu porque isso é uma coisa muito comum em quem é esquizoide, porque você vive a sua vida tentando ter para si o roteiro que as pessoas, que os normes têm para a vida deles, porque você vive em um mundo de normes, você é educado por normes, e os normes eles têm uma absoluta dificuldade de entender que existem pessoas que são diferentes. Então, o próprio esquizo ele também tem dificuldade de se entender. Ele geralmente vai descobrir isso tardiamente, geralmente na vida adulta, geralmente depois de tomar muita porrada. E ele é capaz de fazer observações assim muito aprofundadas. Então, por exemplo, o Davi ele diz muito que quando os pais eles têm filhos, eles o têm majoritariamente por um complexo narcísico, onde eles querem que os filhos sejam uma extensão da própria personalidade deles. Então, a maior parte das pessoas tem filho por egoísmo. Então, um cara que é esquizoide, ele vai achar isso ridículo. Ele vai ver essas metas de vida que os normes traçam para si, onde eles tentam romantizar o tempo todo, sabe? Ah, eu quero ter filho porque filho é uma bênção de Deus. Aí você chega lá, geralmente eles têm filho porque a camisinha estourou, sabe? Então, assim, norme vive numa eterna ilusão de tentar fazer parecer que aquilo que eles fazem é nobre. Eles têm essa necessidade, tá? Então, assim, isso tudo causa uma exaustão emocional e o norme, quando ele chega aqui no nosso conteúdo, que ele vê esse tipo de verdade sendo cuspida na cara dele, geralmente o norme ele vai tomar isso como uma ofensa pessoal, tá? É por isso que na sua vida você jamais tem que discutir com o norme, por exemplo, nessa questão política, os normes geralmente eles são muito levados a abraçar ou um lado da direita ou um lado da esquerda. E aí eles vão ficar nessa punhetação mental aí de ficar falando que um lado aí é ruim e o lado dele é que é. E quando você chega, por exemplo, um cara que é esquizo, ele consegue perceber que tanto direita quanto esquerda são, por exemplo, dois lados da mesma moeda, que isso é um eterno teatro das tesouras, que os políticos em sua maioria são psicopatas e que os normes são as marionetes deles, né? Porque a sociedade ela vai funcionar como um ciclo. Então, os psicopatas eles fodem a vida dos normes, os normes fodem a vida dos esquizos e os esquizos fodem a vida dos psicopatas. Porque o esquizo ele vai entender os anseios dos psicopatas e isso vai foder a vida deles. Os psicopatas querem foder a vida dos nomes, por quê? Porque o que um psicopata quer, basicamente, é que os outros trabalhem para ele. O psicopata não gosta de trabalhar, eles gostam de ter vida fácil. Por isso que a maior parte deles são políticos e a maior parte deles gosta, né, de poder, a maior parte deles tem megalomania e etc. E os nomes eles fodem a vida dos esquizos, por quê? Porque eles são mandados pelos psicopatas a foderem a nossa vida, porque a gente vai revelar para os normes os anseios dos psicopatas. Então basicamente fica nesse ciclo. Só que o norme ele se sente ofendido, por quê? Porque você vai quebrar a ilusão dele. Então se você chegar e falar bem assim que tanto Lula quanto Bolsonaro são dois psicopatas e que ambos são lados diferentes de uma mesma moeda, que é esse eterno teatro das tesouras, onde a classe política sempre vai se reunir ali para ficar compartilhando, ora um fica, outro e vai se regozijar no poder, ora sai, depois vem outro, e eles tudo ficam tentando se derrubar porque ambos ali querem ficar eternamente gozando dos privilégios do poder. O norme ele vai se sentir ofendido, porque tudo aquilo que ele acredita é como se fosse uma mentira. E você tentar tirar o norme dessa ilusão da mentira é como se fosse, de uma certa maneira, arrancar dele um pedaço da pele, um pedaço do braço, ao qual ele não quer se desvencilhar, entende? Então você jamais tem que discutir com o norme. Então
É por isso que quando eles chegam aqui no nosso conteúdo, eles ficam putos, eles querem nos destruir, eles querem acabar com a gente. Por quê? Porque o nosso conteúdo causa esse choque, entendeu? Emocional neles. Eles são incapazes de entender que o que a gente fala aqui é fruto de uma observação. Eles vão achar que o que a gente fala aqui é paranoia. Então, por exemplo, quando a gente fala, é muito comum, né? E eu vi isso quando teve um sujeito que ele criticou o conteúdo do Coruja e ele fala, esse conteúdo é terrível porque ele tira dos homens essa questão do apaixonamento. Veja que o Norm, ele possui uma incapacidade absurda de entender que existem pessoas que são diferentes dele. O Norm, ele não consegue conceber isso, tá? Ele vai conceber isso geralmente como uma coisa absurda, uma coisa errada, porque na cabeça limítrofe e emburrecida que eles têm, porque esse Norm é burro pra caramba, eles acham que todas as pessoas têm que funcionar igual a ele. Eles são incapazes de conceber que existem pessoas com anseios diferentes, com vontades diferentes, com objetivos de vida diferentes. Não, ele vai entender como pessoas fracassadas, pessoas que estão erradas e pessoas que estão ensinando gente a viver diferente deles de uma maneira funcional, são pessoas que estão levando necessariamente os homens a um caminho errado. Esse é o típico choque que o Norm tem com o nosso conteúdo. Então, assim, por isso que Norm não pode ser trazido até o nosso tipo de conteúdo. Eles não têm capacidade intelectual de conceber esse tipo de coisa aqui, porque, como eu falei, Norm é burro, Norm é limitado mesmo, tá? Norm nasceu para ser marionete de psicopata e, basicamente, a vida que eles vivem é uma vida com um script escrito lá, onde eles não conseguem se desvencilhar disso e eles seguem igual gente tapada, imbecil. É basicamente isso que Norm é. Então, por isso que eles têm um choque absurdo, por conta disso, porque o esquizo ele tem essa habilidade de enxergar a questão prática da vida de uma maneira muito aprofundada, e para ele não tem a menor graça esse mundo que os normes querem viver. Tanto é que geralmente a trajetória clássica de quem é esquizo é tentar traçar para si um estilo de vida típico de um norme, se fuder nesse processo, não entender porquê, e depois de muito tempo ele entende que ele tem um perfil comportamental diferente e que esse estilo de vida não serve para ele. E ele tem que viver, por exemplo, quando a gente fala em questão de mask pill, ele tem que mostrar para um norme, basicamente, que ele pensa igual a ele. Porque uma coisa que você aprende assim com os normes é que eles não podem perceber que você é diferente. Se eles verem que você é diferente, eles vão te tratar como inimigo ou como uma ameaça. Norme é assim. Então, por isso que a gente faz, por isso que existe o conceito da mask pill aqui na nossa comunidade, por uma questão de autoproteção e preservação, para que você não seja perseguido. Não é covardia, não é que a gente é medroso, nossa, vocês são dissimulados e falsos, não. É autoproteção e preservação. Norme, uma vez que perceba que você não compactua do mesmo pensamento que eles, vão te tratar como inimigos ou como uma ameaça. Eles vão foder a tua vida, principalmente porque eles estão ali seguindo o roteiro e o script que psicopatas escreveram para eles, e eles acham que eles estão seguindo ali por uma inclinação própria. Porque basicamente os psicopatas, eles se aproveitam do instinto que o Norm tem e eles manipulam através da utilização desse instinto que o Norm tem em proveito dos anseios que eles têm. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, eles fazem os normes acharem que eles estão fazendo determinadas coisas por vontade própria, quando, na verdade, eles estão seguindo um script que os psicopatas que escreveram para eles fazem. Como, por exemplo, essa questão do apaixonamento, essa questão do romantismo e tal. Isso tudo é escrito por pessoas que estão no topo querendo fazer os homens performar para que eles girem a economia e isso beneficie diretamente os negócios dele, como, por exemplo, questão de entretenimento, baladas, locais ali que vão vender acessórios para homem tentar impressionar a mulher e etc. Então, eles não sabem que eles estão sendo simplesmente utilizados como massa de manobra. O esquizo, ele é capaz de perceber isso, por isso que o psicopata geralmente ele odeia. Então, o Coruja ele foi muito feliz quando ele detectou isso, que geralmente essas pessoas da política e da mídia querem destruir o nosso conteúdo. Por quê? Porque nós somos uma ameaça para os anseios deles. A gente é o grupo ali e a gente tá pouco se fudendo, a gente não quer norme aqui. Mas a principal ameaça, o principal pânico desses psicopatas é que os normes comecem a ter consciência da manipulação que eles estão sofrendo. Então, o terror desses psicopatas é isso. Por isso que o nosso conteúdo ele é tão ameaçado, né?
E é muito interessante quando a gente é esquizoide, a gente começa a observar o comportamento padrão dos normes, né? E você vê o quão patético é o mundinho deles. Então, basicamente, eu tenho tido assim essa experiência, porque a minha família ela é uma família bem comum. Então, assim, você vai ter ali aquela vozinha que não enxerga direito, que confunde o nome de todo mundo, você vai ter aquelas tias chatas que ficam se metendo na vida de todo mundo, vai ter ali aquele tio palhaço que gosta de ficar fazendo piada o tempo todo, vai ter ali aquele outro tio que casou 3 vezes, que vive reclamando da esposa e das outras ex-mulheres, mas fala pra você que casar é bom e fala que você tem que casar logo. Minha família tem tudo isso. E assim, recentemente eu fui para um casamento de uma familiar minha, inclusive, e assim, eu pude observar muito como é que é o comportamento típico dos normes, da qual eu faço parte, né? Da qual a minha família é maioria. Então, assim, é muito interessante você observar. E assim, todas essas coisas assim que a gente cita aqui são coisas que a gente observa, que eu pude observar. Então, assim, sabe, o comportamento deles, de ser independente de validação externa o tempo todo, sabe? Norme sente uma necessidade absurda, assim, de ser admirado, de ser ovacionado, de mostrar que ele tá bem, entendeu? De viver uma vidinha. E ele sente uma necessidade absurda de ter pessoas que compartilham das mesmas coisas que ele. Então, eles ficam o tempo todo falando que você tem que casar, embora a vida deles, eles próprios reclamem em atos falhos. Ah, é porque, nossa, eu não aguento essa vida, porque não sei o que, vão reclamar da mulher, mas eles vão querer que você case também, não porque necessariamente eles queiram o seu mal, é porque para o norme, ele só acha que é concebível que ele tenha pessoas que compartilhem das mesmas coisas que ele, porque no fundo ele quer alguém para conversar, ele quer alguém para compartilhar de coisas em comum. É basicamente isso. Alguns vão ter mesmo esse desejo aí sórdido, né? Mas vai ser uma minoria. A maioria é porque simplesmente eles querem alguém para conversar, querem alguém para compartilhar, querem fazer turma, entendeu? Eles querem ter uma turminha de casados com as quais eles podem compartilhar seus pesares, suas alegrias. Eles querem simplesmente ter pessoas ali com estilo de vida em comum. É algo assim bem bobo, mas eu percebi que é isso, assim. Então eles sentem essa necessidade absurda, né, de terem pessoas ali, de fazer as pessoas aderirem ao mesmo estilo de vida para que eles possam ter coisas em comum. Uma outra característica também muito interessante do norme é essa questão deles quererem sempre mostrar para as outras que eles estão felizes, deles mascararem os seus reais desejos, deles não conseguirem entender de onde é que vem a primazia de onde é que vem primariamente assim as fontes dos seus desejos. Eles acham que basicamente eles estão seguindo uma coisa que eles estão sentindo, mas na verdade isso tudo já foi projetado, já foi fruto de uma educação que ele teve do pai ou da mãe dele, que teve o mesmo tipo de anseio implantado pelo avô, pelo bisavô e etc. Embora sim exista um instinto biológico, mas a gente entende, tá, que boa parte disso assim são coisas socialmente implementadas, tá? O Norm, por exemplo, ele tem uma incapacidade absoluta de raciocinar além dos seus próprios instintos, e isso é uma coisa que, por exemplo, nós que somos ali esquizoides, que somos neurodivergentes também, que temos uma capacidade, porque pelo fato de o esquizoide ele ter essa parte racional de uma maneira muito mais elevada, isso faz com que ele tenha uma característica de consciência muito maior do que um norme tem. Então o norme ele não tem esse nível de consciência aprofundado e ele é, consequentemente, majoritariamente escravo dos seus próprios instintos. Então, esse tipo de incompatibilidade é que causa uma exaustão emocional no esquizoide. Por quê? Porque o esquizoide ele vai estar em um mundo dominado por normas, onde ele vai ser interpretado como uma ameaça se assim ele se mostrar. Então, desde cedo, ele entende que ele não pode expor determinados pensamentos, ele tem que guardar para si. Isso é uma coisa que quem é esquizoide aprende desde muito cedo, e eu aprendi muito bem isso, desde que eu era moleque na fase de escola. Eu entendia que mostrar-me como eu realmente sou me tornaria um alvo dessas outras pessoas. Então eu escondia pensamentos e etc. Nunca os revelava. Em uma vez ou outra, assim, eu acabava soltando uma dessas opiniões e arranjava conflitos entre famílias, entre amigos, inclusive, colegas de escola. E eu falei, não, essa foi a única vez e eu não vou mais soltar, entendeu? Porque às vezes você não se segura em algumas situações, você acaba mesmo expressando algumas opiniões. Então, basicamente, acontecia muito isso.
Então, os normes, eles têm essa característica, né, de eles não conseguirem conceber, deles mascararem as suas opiniões e deles não entenderem, assim, que boa parte daquilo que eles pensam, assim, é implementado, né, eles simplesmente estão seguindo um script, assim, que foi desenhado, que foi roteirizado para eles seguirem. E é o que o Coruja falou, os normes eles causam exaustão emocional em quem é esquizo. Por isso que o esquizo ele tem essa necessidade de se isolar. Isso daí sabe o quê? Isso é um ato para ele recuperar a própria sanidade mental dele, porque você ficar o tempo inteiro se expondo ao convívio com os normes, isso tira a tua sanidade. Porque, como eu falei, eles são muito idiotas. O norme, ele tem os seus desejos, ele não consegue entender qual é a fonte, que é uma coisa que quem é esquizoide consegue perceber. E quando você consegue perceber, tudo isso é muito enfadonho, tudo isso é muito chato. Por isso que, por exemplo, as mulheres causam esse tipo de sensação. Por quê? Porque mulher é norme. Por exemplo, os normes, eles conseguem tancar. Por exemplo, para um cara que é norme, ele acha que é muito bacana essa dinâmica, sabe, de casadinhos, por exemplo, uma coisa que o próprio Coruja citou, que é uma coisa que eu já vi também nesses vídeos horrorosos aí, desses casados, onde eles ficam com aquelas coisas, aqueles quadros, aquelas sketches, onde, por exemplo, a mulher chega no marido e faz aquele tipo de perguntinha. Isso é muito clássico, tem muito desses vídeos, né, na internet. Então a mulher, ela chega e faz aquele tipo de pergunta que ela sabe que vai complicar o cara, justamente para criar aquela situação de desconforto e fazer aquele famoso cheat test. Então ela chega lá e pergunta: você acha essa mulher mais bonita do que eu? Seja sincero. Aí se o cara for responder que ele não acha, ela vai dizer que ele é falso, que ele está sendo mentiroso. Se ele falar que acha, ele vai estar ofendendo ela, porque ele vai estar falando na cara dura que outra mulher é mais bonita, então ele vai arrumar outro problema. Então elas sempre ficam colocando ele nesse tipo de situação. E os nomes, eles acham isso super engraçado. A gente que é esquizoide, você vê esse tipo de coisa, cara, isso começa a te aborrecer. Isso é aborrecedor. Por quê? Porque você sabe o quão imbecil, o quão idiota, então isso é inconcebível, assim. Você que é um cara que é esquizoide, tá num tipo de relacionamento onde a mulher faça esse tipo de coisa, é inconcebível pra você, você simplesmente não consegue. Por quê? Porque, velho, isso é idiota, é imbecil, entendeu? A gente não consegue conceber. Já o norme não, ele acha que isso é engraçado, que isso é normal, que esse tipo de aborrecimento, ou esse tipo de, por exemplo, de situações onde eles às vezes dão murro em ponta de faca, nessa trajetória aí, às vezes estão lá fora, às vezes são manipulados, às vezes se dão mal. Para um norme, ele acha que está tudo bem, que isso faz parte do processo, mas que isso é necessário. Por quê? Porque ele tem que viver as suas paixões, ele tem que viver esse tipo de coisa. E todos os homens deveriam viver isso, e os homens que não estão vivendo estão sendo infelizes e etc. Cara, tudo isso é um saco para quem é esquizoide. Para nós que somos esquizoides, a gente simplesmente está cagando para isso. A gente não precisa, inclusive, perseguir esse tipo de objetivo é algo que torna infeliz a nossa vida. Então é essa a diferença, sabe? O mundo dos normes é um mundo que você precisa recarregar suas energias. Por isso que o esquizo ele prefere o isolamento às vezes. É muito melhor às vezes, por exemplo, não que eu não goste de estar com a minha família, porque a maioria é enorme e tal. Eu gosto de estar com eles, mas eu vejo muitas vezes essa questão de me isolar de vez em quando como uma forma de eu conseguir recuperar a minha sanidade, entendeu? A minha racionalidade, a minha maneira de pensar, porque quando você tá com os normes, você fica exposto a esse tipo de coisa que te aborrece. Porque você consegue perceber com muito mais clareza coisa que eles não percebem, entendeu? E eles acham que eles estão vivendo uma vida maravilhosa, eles mentem para eles mesmos o tempo inteiro, sabe? Você vê que muitas vezes até eles podem estar felizes, podem, mas você vê que às vezes eles não estão e mesmo assim eles mentem que estão, porque faz parte da dinâmica social ali que eles seguem. E é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, uma diferença fundamental que você tem entre quem é norme e quem é esquizo é que geralmente o norme ele já vai ter ali uma maior aptidão às emoções, né, uma maior sensibilidade e tal. E também eles vão ter uma maior sensibilidade a questões morais. Então, os normes geralmente eles vão ter consciência de que é errado você prejudicar o próximo, de que você não precisa correr atrás das coisas a todo custo. E eles vão ter uma baixa inteligência racional, por isso que eles não percebem a manipulação que eles sofrem dos psicopatas. Já os psicopatas, eles vão ter uma baixa inteligência
digamos assim, emocional, eles não vão ter uma sensibilidade e eles não vão ter também uma boa sensibilidade moral. Então, eles são incapazes de conceber, tá, que você prejudicar o próximo é algo grave, por exemplo. Para eles é algo que é normal, eles têm que conseguir o que eles querem a todo custo, porém eles têm uma alta inteligência social, então eles conseguem emular comportamentos e conseguem manipular os nomes, por quê? Porque eles sabem detectar aquilo que os nomes querem ouvir e eles vão falar aquilo que eles querem. Então os nomes vão idolatrar esses caras porque vão ver neles heróis, vão ver pessoas ali que representam como é que eu posso dizer? Eles representam a realização dos seus anseios. Isso está muito presente em políticos, influenciadores e etc. O norma ele se enxerga e fala, pô, esse cara aqui é meu herói. Os psicopatas eles conseguem se fingir de heróis dos normes, né? Já o esquizo, ele vai ter uma baixa inteligência social, por isso que o esquizo ele sofre pra caralho, sofre muito, até ele entender o porquê, ele geralmente apanhou muito na vida, porém o esquizo ele vai ter uma alta inteligência racional, e ele vai ter também uma baixa inteligência emocional, tá? E social, porém ele vai ter uma alta inteligência moral, porque ele vai perceber com clareza valores abstratos ali, como moralidade, justiça, proporcionalidade, coisas como o que é certo, o que é o errado, e etc. Né? E ele vai ter também uma alta inteligência analítica, uma alta inteligência racional. Então, basicamente, é isso. Porém, ele vai ter uma baixa inteligência social e uma baixa inteligência também emocional. Ele vai ter dificuldades. Geralmente são pessoas que costumam ter uma maior introspecção, eles não vão ter uma vida social tão boa assim, eles não vão ter uma boa adaptabilidade, eles vão ter que, a custo de muito sofrimento e muita angústia, muitas experiências, muita porrada na vida, conseguir entender, que é o que a gente consegue conceitualizar como mask pill. Então, basicamente é isso, velho. O mundo dos normes, ele é um mundo muito hipócrita, ele é um mundo patético e é um mundo que, quando você observa mesmo com toda essa frieza e com toda essa concepção mais clara, trazida principalmente pelo Coruja, que faz um trabalho fenomenal, assim, se torna muito mais claro, muito mais evidente, assim, essa diferença, né? Então, basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Não sei se eu consegui organizar de maneira clara as minhas ideias. Pode ser que tenha ficado um pouco confuso, porque esse vídeo ele não é um vídeo roteirizado, então eu simplesmente saio soltando quase que um desabafo, assim, daquilo que eu consegui observar. Mas é isso, velho. Pra gente que é esquizo, a melhor coisa, se eu posso trazer para vocês aqui um conselho, quando você estiver em dinâmicas onde você tiver que conviver assim com normas, igual eu estou convivendo, fique calado a maior parte do tempo, fale pouco, não exponha muito as suas opiniões, observe mais do que fale, ouça mais do que fale e tente fazer parecer que você pensa igual a eles. Não tente mostrar que você é alguém superior ou diferente ou coisa do tipo, porque isso vai ser muito mal visto e isso vai gerar inclusive até perseguição. Pode ser pessoas da tua família, pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, não importa, eles vão te perseguir. Então não se mostre ser muito diferente. Então aquilo que a gente fala aqui, são opiniões tipicamente frutos de observações aprofundadas que a gente tem, que são características aí pessoais de esquizoides, pessoas que têm aí uma alta capacidade de definir padrões, de identificar coisas e etc. que os normes não têm. Então eles não têm essa capacidade aí de analítica aprofundada que a gente tem. Então não convém você soltar aí opiniões, por mais que você ache ridículo aquilo que eles falam, e de fato não convém você falar, porque eles vão considerar isso como uma ofensa pessoal. Se você, por exemplo, falar uma coisa que vá destruir a ilusão que eles gostam de viver. Então basicamente é isso.